Bom Dia Sábado. Oferecimento Mix Mateus. Páscoa de ofertas com preços recheados de economia. Olá, muito bom dia! Estamos no ar neste sábado, dia 5 de abril, primeiro fim de semana do mês. Agora são 6 horas e 49 minutos. O fim de semana aqui em Sergipe começou com tempo firme aqui em Aracaju, mas há chance de chuva passageira em todo o litoral agora, nas primeiras horas da manhã. Neste momento a gente tem imagens ao vivo do Parque Governador Augusto Franco, Parque da Sementeira, na zona sul aqui de Aracaju. Esse parque muito arborizado, bastante utilizado para a prática de atividades físicas. Você que mora em Aracaju com certeza conhece bem esse parque, que fica aqui no coração da nossa cidade. Além de ser um importante ponto turístico, é claro, é um importante ponto de lazer, né, para praticar atividades físicas, para estar em contato com a natureza também. A gente observa ali algumas nuvens no céu e agora o parque está bem tranquilo, né, nesse comecinho da manhã. E no céu, como eu falei, muitas nuvens, o sol ali aparecendo, tempo firme, mas tem muitas nuvens. Há uma possibilidade de chuva fraca em todo o litoral, inclusive aqui na capital, mas a gente vai ter um dia de sol, tá? Um sábado aí ensolarado, então você que está acordando agora, se preparando, se planejando para ir à praia, a previsão é que você consiga fazer isso ao longo do dia, porque a gente vai ter um sábado com cara de final de semana, um sábado ensolarado. As temperaturas devem variar entre 26 e 30 graus. Então, atenção, bote protetor solar e beba muita água, se hidrate para aproveitar o seu sábado. Mas antes de aproveitar o seu sábado, é claro, você vai se informar aqui comigo. Tem muita informação para você ao longo do Bom Dia Sábado. Na edição de hoje, a gente vai trazer para vocês muitas informações. Na Agenda Cultural G1, o Antônio Cardoso bateu um papo com o historiador Pedro Menezes, que vai falar um pouco sobre o sergipano Epifânio Doria, que deu nome a um memorial construído no município de Tobias Barreto. A gente vai contar essa história para você e, é claro, você vai conferir quais são os destaques, né, da Agenda Cultural G1. O que fazer nesse final de semana, a gente vai dar todas essas dicas para você. Hoje nós vamos conhecer a história de 5 estudantes sergipanos que vão representar o Brasil em uma competição de robótica nos Estados Unidos. Eles investiram bastante em tecnologia, inovação e estão aí mudando as suas histórias. É a partir de agora no Bom Dia Sábado. Olá, bom dia para você mais uma vez. Segunda-feira, 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Mas na capital, hoje acontece uma ação para celebrar a data. A repórter Kedma Fé está no Parque Governador Augusto Franco, onde acontece o evento. E de lá ela traz mais informações para a gente a partir de agora. Kedma, bom dia para você, bem-vinda. Olá, querido. Muito bom dia para você e para quem nos acompanha também. A gente cedinho aqui no Parque Augusto Franco ou da Sementeira, como vocês preferirem. Por aqui ainda há aquele clima de expectativa, o pessoal fazendo os últimos ajustes desta ação que vai acontecer ali por volta das 7h30. Pelo menos essa é a previsão do início das atividades. O que vai ter por aqui? Olha, vai ter muita atividade física, também um café da manhã, mas com direito à alimentação equilibrada. Afinal de contas, a gente está falando do Dia Mundial da Saúde. O Marcos Andrade, ou melhor dizendo, o Marcos Cicarte, ele vai aqui ambientar um pouquinho aqui desse espaço, que daqui a pouquinho vai estar repleto de colaboradores do Hospital Cirurgia, sim, porque esse é o foco dessa ação da manhã deste sábado. E quando a gente fala sobre o Dia Mundial da Saúde, a gente está falando de uma data que foi instituída no dia 7 de abril de 1950 pela Organização Mundial da Saúde. Ou seja, isso vai acontecer na segunda-feira, só que eles adiantaram para este sábado, até mesmo para aproveitar esse momento de folga e fazendo tudo isso ao ar livre aqui nesse cenário belíssimo. A gente vai conversar agora com a assessora de comunicação do Hospital Cirurgia para que ela possa nos explicar com mais detalhes o que eles pensaram em realizar aqui nesse espaço. Muito bom dia. Bom dia, Kedma. Bom dia, Léo. Então, é isso mesmo. Em alusão ao Dia Mundial da Saúde, que é comemorado no dia 7, é uma segunda-feira, né? Então, a gente que trabalha todo dia no hospital, num ambiente
ambiente hospitalar, lidando com casos difíceis, a gente resolveu trazer para esse espaço mais aberto os colaboradores e também seus filhos para poder acompanhar um dia de lazer. Então vai ser uma manhã recheada aí de atividades, vamos começar com um treino funcional, vamos ter sorteio de brindes, aula de dança, para as crianças vamos ter recreação, várias atividades como cama elástica para eles se divertirem, mas também vamos ter algumas coisas voltadas para a saúde dos nossos colaboradores, como aferição de pressão, glicemia, orientação nutricional, farmacêutica. Então vai ser uma manhã recheada aí de atividades legais e fechando com café da manhã, como você falou, bem saudável, para agradar todo mundo, mas manter a saúde em dia. Olha, a gente está conversando aqui com a Malu, assessora de comunicação do Hospital Cirurgia. Vocês viram, serão várias atividades, o pessoal está montando aqui o cenário. Gente, e quando nós falamos de saúde, a gente não pode incluir aí uma série de observações. A gente tem que cuidar do nosso sono, todo mundo sabe que não é fácil, né? Tentar desestressar no dia a dia, mas é preciso se concentrar nisso. Além também de uma alimentação equilibrada, evitar, ou pelo menos tentar evitar ao máximo esse consumo excessivo de industrializados, até porque, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos 56% da população brasileira sofrendo de sobrepeso, obesidade, mas a gente sabe que quando nós falamos de questão de vida saudável, está muito além disso. Precisa também, cuidar da saúde mental. Então, por isso que a gente está frisando aqui essa ação. Afinal de contas, trazer a pessoa para o parque. Olha só o parque, gente. Nós temos alguns parques aqui, belíssimos, na nossa capital sergipana, além da praia, né? Mas, ou seja, vocês pensaram tudo isso também tentando integrar, né? Ou seja, trazer essa visão sistêmica, não é isso, Malu? Exatamente, Kedma. Como você falou, é um espaço assim mais aberto, natureza, então que eles vão poder realmente sair do ambiente que é muito de trabalho e trabalhar como a saúde como um todo, a saúde mental, a saúde física. Então é isso que a gente espera e a gente espera que os próximos anos a gente consiga ampliar cada vez mais. E assim, aí vão ter professores aqui ligados à área da educação física. Agora, quem estiver passando no parque, de repente, pode aproveitar o momento e fazer uma atividade junto, né? Claro, pode sim, quem quiser pode fazer uma orientação, vamos ter farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros. Então está aberto também ao público, quem quiser vir participar será muito bem-vindo. E só para a gente poder encerrar, essa é a primeira vez que vocês realizam esse tipo de ação? Isso, esse é o primeiro ano que a gente faz essa ação do Dia Mundial da Saúde e o que a gente espera é que cada ano possa aumentar, ampliar e quem sabe fazer realmente voltado para a população de Aracaju como um todo. Bom, olha, muito obrigada pelas informações e a gente encerra aqui a nossa participação mostrando, gente, olha, uma galera ali passando aqui, fazendo a sua atividade física matinal, pessoal aqui do parque caminhando, outros tentando fazer aquele trotinho. É isso, cuidar da saúde, ela passa por vários pilares e um deles é a questão da atividade física que a gente está sempre frisando aqui no Bom Dia, não é? Muito bacana, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Muito obrigado, Kedma. Muito bem colocado, né, pela Kedma. Cuidar da saúde envolve aí muita coisa. E além, é claro, de cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da mente. E quem já teve a oportunidade de caminhar um pouco no Parque Governador Augusto Franco, o Parque da Sementeira, sabe como é bom, né, Kedma? Poder caminhar por aí logo cedo, curtir um pouquinho da natureza, dessa brisa. Então, se você ainda não fez isso, coloque aí na sua agenda. Aproveite esse convite, inclusive hoje tem aí essa atividade em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, em referência a esse dia, em referência a essa data. Bote aí na sua agenda e vá caminhar no Parque da Sementeira. Obrigado, Kedma, mais uma vez. A desinformação e as falsas notícias durante as eleições foi o tema principal do Fórum de Enfrentamento à Desinformação, promovido pela Escola Judiciária Eleitoral. Uma oportunidade de ficar atualizado a respeito das novas ferramentas. O 4º Fórum de Enfrentamento à Desinformação, organizado pela Escola Judiciária Eleitoral de Sergipe, lotou o plenário do Tribunal Regional Eleitoral. Juízes, advogados, representantes de partidos políticos, estudantes, reunidos para discutir sobre o atual cenário da desinformação no país. Palestrantes com larga experiência no assunto colocaram em exposição temas importantes dentro desse contexto, como tecnologia, mídias digitais e a desinformação eleitoral, o impacto da falta de regulação das mídias sociais
nos processos eleitorais e a democracia. Eu, como pesquisadora da área de comunicação, tenho desenvolvido pesquisas para refletir a respeito do papel das empresas de plataformas nesse ambiente informacional que está, de fato, nesse momento, infelizmente, ainda muito permeado pela desinformação e pelas fake news. Então, de que maneira que as instituições de Estado e a sociedade civil podem contribuir para esse debate, para uma mudança, de fato, para que nós tenhamos aí uma rede, uma internet que seja mais propícia para um debate público civilizado e democrático. A instalação do fórum é uma ação pioneira da Comissão de Enfrentamento à Desinformação do TRE de Sergipe, que foi criada em 2019. Nós procuramos trazer especialistas nas áreas jurídicas, de comunicação social, de tecnologia, para que eles nos ajudem a compreender esse fenômeno, que é um grande problema da sociedade atual, que é a desinformação, nas mais diversas áreas. No caso que nos compete, que é a realização das eleições, a gente percebe como a desinformação afeta diretamente a escolha livre e consciente dos eleitores. Este ano, o tema principal em discussão no fórum foi justamente a utilização da inteligência artificial dentro desse processo de desinformação e o desafio de tornar a inteligência artificial, na verdade, uma aliada no combate à falsa informação. O principal desafio das instituições envolvidas nas eleições é buscar utilizar a inteligência artificial como forma de checagem do uso devido dessa mesma tecnologia nas campanhas eleitorais. Ou seja, pode ser uma grande aliada. Sem dúvida, e eu acredito que será. Com mais um pleito eleitoral se aproximando, com a expectativa de crescimento de fake news, os operadores do direito envolvidos no processo eleitoral defendem um trabalho coletivo de toda a sociedade para enfrentar o problema. A tecnologia vai avançando a galope e é importante que estejamos debatendo esse tema, porque a gente vai estar sempre atrás. As desinformações, na verdade, estão sempre à frente, porque se valem dessa tecnologia. A tecnologia está avançando, como eu disse, sempre a galope. Então, a gente precisa realmente combater a desinformação, porque o grande prejudicado não é somente a justiça eleitoral, mas é a democracia, é o povo de uma maneira geral e, no nosso caso aqui, o povo sergipano. Participar do debate também foi uma oportunidade de trocar experiência e conhecimento para combater essa desinformação. Atualizações, entender como está funcionando todos os avanços tecnológicos da desinformação e acabar trazendo a informação de forma distorcida e que não é saudável para o processo democrático que hoje vivenciamos. Próximo ano temos eleição, desinformação é um abuso, é um enfrentamento contra a democracia. Isso não pode existir. O cantor sergipano Lulinha, da dupla Iguinho e Lulinha, sofreu um acidente ontem à noite. A informação foi confirmada pela esposa do cantor. Segundo ela, o carro onde eles estavam bateu em um animal que estava solto na pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Ela não informou onde o acidente aconteceu. Felizmente, está tudo bem. A gente está na quaresma e Aracaju ganhou mais um local de passeio para as famílias. É a Vila da Páscoa. A estrutura instalada à beira dos lagos da Orla da Atalaia agradou principalmente as crianças. Ela está de volta. Colorida, encantadora e perfeita para as fotos. Luísa já garantiu os primeiros cliques e muitos ainda virão. Porque todo ano tem que ter foto. Vai ser muitas. Quantas assim em média? Em média, umas 30. A Vila da Páscoa é um espaço cenográfico pensado para toda a família. Montada ao redor dos lagos da Orla de Aracaju, chama atenção pela paisagem e pelo charme dos detalhes temáticos. E essa foi só a estreia. É só o começo. Estou muito ansiosa pela apresentação também que vai ter, da Paixão de Cristo. Todo ano a gente vem e assiste, muito legal. A fábrica de chocolate, sucesso no ano passado, está de volta e continua entre os espaços mais queridos pela garotada. Dentro ou fora dela, o que não faltam são referências aos ovos e ao universo do chocolate.
Bernardo passeou pela vila com a mãe e contou o que achou mais divertido. A Toca do Coelho, a fábrica de chocolate que ainda está construindo, as comidas que tem, os churros, e tá tudo legal aqui na Vila da Páscoa. O evento segue até o dia 27 com uma programação variada que mistura cultura, lazer e momentos de fé. Um convite para curtir a natureza e aproveitar o clima especial que a vila oferece. Em volta do lago, né, o ar fresco, a decoração, tá bem interessante. Para as crianças, principalmente, elas estão amando. A Bela gostou? A Bela amou. Bem bacana, né? Para a família toda curtir. Olha, agora a gente vai fazer a primeira pausa e no próximo bloco a gente traz os destaques do esporte no fim de semana no Agendão Esportivo. Fique agora com um resumo de alguns assuntos da semana. A semana começou com a informação da morte de um médico que sofreu um acidente com uma moto aquática no rio Vaza Barris, na capital. A Capitania dos Portos de Sergipe instaurou um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. Uma reconstituição também foi realizada no local. Você também viu que foi julgado esta semana o soldado da Polícia Militar de Sergipe, acusado de matar um sargento da reserva em dezembro de 2022, após uma discussão envolvendo questões familiares. Ele foi condenado a pena de 1 ano e 3 meses de detenção. Mas como ele estava preso há 2 anos e 2 meses, desde janeiro de 2023, a juíza decidiu pela extinção da pena. Mostramos também a dificuldade enfrentada por condomínios da capital para a instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos. Segundo especialistas em direito condominial, o assunto desafia soluções e não é fácil de ser tratado nos condomínios. O quesito segurança é uma das principais dúvidas. Procurado pela TV Sergipe, o Corpo de Bombeiros informou que só vai se manifestar após a finalização dos estudos técnicos e o resultado da reunião que vai ser realizada no Ministério Público Estadual agora em abril. A Secretaria de Estado da Saúde apresentou esta semana o plano de atuação durante o período de aumento dos casos de doenças respiratórias em crianças. O plano conta com a reestrutura e treinamento de profissionais. Além dos 30 leitos fixos na rede de pediatria, foram implantados mais de 74, sendo 3 de UTI, somando 375 leitos ao todo. No Hospital da Criança foi criado o Espaço de Apoio à Saúde Infantil. O local conta com 2 consultórios e poltronas de apoio para a aplicação de medicações rápidas. Você viu também um alerta sobre a preservação das tartarugas marinhas em Sergipe. O número de animais mortos por rede de arrasto dobrou no estado. Foram 460 tartarugas mortas encontradas no litoral em 2025. Esse número é o dobro do registrado no mesmo período do ano passado, entre janeiro e março. 90% das tartarugas marinhas mortas por rede de arrasto são adultas fêmeas em plena atividade reprodutiva, ou seja, prontas para desovar. A Polícia Civil do Estado de Sergipe está investigando a morte de um lavrador durante uma intervenção da Polícia Militar, no município de Riachão do Dantas, região centro-sul de Sergipe. O homem, que tinha transtornos mentais, foi atingido por 2 tiros no peito na terça-feira da semana passada. E a família contesta a versão dos fatos apresentada pelos policiais militares que efetuaram os disparos. A prefeita de Aracaju, Emília Correia, sancionou esta semana a lei que autoriza a compra de ônibus elétricos, que vão circular na capital. O investimento previsto é de 161 milhões de reais. Uma carga de cigarros foi apreendida pela Companhia de Polícia Fazendária e auditores da Secretaria de Estado da Fazenda durante uma fiscalização de rotina no posto fiscal em Cristinápolis esta semana. A equipe suspeitou de fraude ao perceber alterações na nota fiscal apresentada pelo condutor do caminhão. Esses e outros destaques você acompanha no G1 Sergipe. Não saia daí. O Bom Dia Sábado volta já.
E chegou a hora de conferir as informações do Agendão Esportivo. Hoje quem conta tudo pra gente é Gustavo Rodrigues. Salve, salve todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Sábado. Enquanto o Thiago Barbosa está lá na Sérvia acompanhando a Gimnasíade, eu, Gustavo Rodrigues, vou trazer aqui para vocês as informações do nosso Agendão Esportivo. E a gente não poderia começar diferente, né? Senão trazendo aí as informações da Gimnasíade, que é uma espécie de Olimpíada escolar. Esse ano está rolando lá em Zlatibor, na Sérvia. Thiago Barbosa vai trazer, claro, diariamente todas as informações aqui durante a nossa programação. Essa competição é super importante porque ela revela, né, novos talentos do esporte para o Brasil e para o mundo. E lá a gente tem 2 sergipanos disputando medalhas, né? A gente está torcendo para que eles tragam medalhas aqui para o nosso estado. É o Guilherme Fontes no wrestling e a Helena Carrilho na paranatação. Você vai conferir todas essas informações aqui durante toda a nossa programação com o Thiago Barbosa. As competições começaram ontem e seguem até o próximo dia 13 de abril. A gente vai dar tudo isso e muito mais lá no nosso site ge.globo.se durante toda a nossa programação, o GE em 1 minuto, e também no nosso Globo Esporte. Ao todo, a delegação brasileira está indo com mais de 200 atletas estudantes e a gente torce para que eles tragam medalhas aqui para o nosso Brasil, claro, para o nosso estado também. A gente fala agora de handebol porque aqui em Aracaju começou ontem e vai até amanhã a Copa Nordeste Feminino de Handebol e as representantes sergipanas da UFES amanhã jogam contra as pernambucanas do esporte, vale muito a nossa torcida. Ao todo são 7 equipes disputando esse título. O Esporte Espetacular desse domingo vai trazer para você o 2º episódio da série Brasil do Futebol. E esse episódio está super especial porque ele foi gravado numa plataforma no meio do oceano. Como é que será que essa galera que está trabalhando por lá se diverte jogando futebol, hein? Além disso, a Karine Alves vai ter um papo super bacana com Bia Souza, nossa campeã olímpica de judô. Como é que será que está a vida dela após o título nas Olimpíadas? Ela vai falar muito também sobre a fama, né? Prós e contras também dessa fama que chega nas Olimpíadas. E a Karine Alves tem um papo super bacana com ela para mostrar para você amanhã no Esporte Espetacular. Além disso, a gente fala, claro, do Campeonato Brasileiro. A TV Sergipe transmite nesse domingo a partida entre Fluminense e Bragantino pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão começou e pro Fluminense não começou muito bem, né? O time perdeu na primeira rodada pro Fortaleza por 2-0 lá no Castelão. Já o Bragantino empatou em casa com o Ceará por 2-2. E essas 2 equipes buscam aí a reabilitação no Brasileirão para não se desgarrar, né, dos líderes nessa 2ª rodada. O Brasileirão começou quente e, claro, a gente vai transmitir essa partida para você a partir das 4 da tarde. Eu volto na semana que vem. Um cheiro e até mais. Valeu, Gustavo. E falando em futebol, o Dragão do Bairro Industrial continua apresentando os reforços para a temporada deste ano no Brasileiro da Série C, para a Copa do Nordeste. Vamos ver. Rafael Pascoal tem 34 anos, 1,92 m e passagens por times como Botafogo de São Paulo, Pouso Alegre, Joinville, São Bernardo e Bragantino. O novo goleiro chega por empréstimo junto à Portuguesa, tradicional equipe de São Paulo, em que atuou nas últimas 3 temporadas. É um dos 7 reforços para disputar a Série C e a Copa do Nordeste. A recepção foi maravilhosa, todos os funcionários. Acho que é muito importante um clube ter um ambiente familiar de respeito. Isso eu já vi que tem aqui nos 5 primeiros minutos. Então, fiquei muito feliz e com a estrutura tem tudo, né? Acho que desde a parte de fisioterapia, academia, campo, tudo que um atleta precisa para ter um alto rendimento aqui tem. Então, muito satisfeito, muito feliz com o que foi apresentado aqui. Rafael chega com experiência, mas encontrou uma forte concorrência debaixo das traves. O xará Rafael Mariano foi titular absoluto nos últimos meses. Eu acho que é muito mais tranquilo chegar num time que está vencendo do que um time que está com uma situação ruim. E, às vezes, no time que está com uma situação ruim, você tem até mais oportunidades, mas o time que está vencendo, ele sempre acaba tendo uma oportunidade positiva também. Em relação à competição e aos meninos, eu acho que todo atleta tem que querer jogar. Eu chego aqui com muita vontade de jogar, mas entendo que se eu tivesse 20 anos eu teria que ter a mesma vontade de jogar. Então eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível. Se for jogando, vou dar meu máximo. Se chegar na hora do jogo não for eu que for jogar, vou tentar ajudar de outras formas, tentar ajudar com a minha experiência, com a minha vivência. Então, em nenhum momento, na minha contratação, falaram que eu ia ser titular, não teve esse bate-papo. Então, eu venho entendendo o que o clube representa, venho entendendo as pessoas que estão aqui, e o que eu posso falar é que eu vou dar meu máximo o tempo todo.
Pascoal tem características que o treinador gosta, já que tem facilidade de jogar com os pés. Fisicamente eu estou bem, estava treinando todos os dias na Portuguesa, meu último treino lá foi na quinta-feira, mas treinei os outros dias, durante o final da negociação. Então fisicamente está super tranquilo. Em relação a características, eu joguei com muitos treinadores que gostavam de construir jogo. Tenho um bom terceiro terço, assim, tenho uma bola longa, já dei bastante assistência na minha carreira. Acho que essas são as principais características, acho que chamam mais atenção assim, para quem assiste meu jogo. E faço o que o treinador pede. Acho que eu sou um goleiro, apesar da minha idade, consigo se adaptar bem ao que o treinador vai pedir para mim. Também foi anunciada a contratação do volante Felipe Vieira, de 21 anos. Em 2025, ele disputou o Campeonato Paranaense pelo São Josense. O Dragão estreia na Série C fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. É mais uma semana cheia para o técnico Vaguinho Dias entrosar o grupo rumo à Série B. E amanhã é dia de estação agrícola. Agora vamos aos destaques do programa. O adubo verde é o foco de um estudo do campus rural da Universidade Federal de Sergipe. É o plantio de culturas que fertilizam o solo para o plantio da cultura definitiva. Atinge profundidades bem elevadas, buscam nutrientes que não estariam disponíveis para as culturas como milho, feijão. Cerca de 44 mil sergipanos de 13 municípios sofrem com a estiagem. Temos aproximadamente 120 caminhões-pipa atendendo essas comunidades com distribuição de água potável. No Giro pelo Nordeste, abelhas sem ferrão são motivos de estudo no Maranhão. O campus de Caxias desenvolve hoje 4 projetos de pesquisa. Um bolo de castanha, a receita que acompanha a família da confeiteira Thaís Carvalho, o carro-chefe de vendas na loja dela. Thaís vai revelar a receita do bolo que é o mais pedido pelos clientes. Isso e muito mais amanhã por volta das 7h40, depois da reprise do Globo Repórter. Essa torta estava com a cara bem boa, né? Agora a gente vai fazer mais uma pausa e no próximo bloco a gente vai conhecer alguns estudantes que venceram uma competição nacional de robótica e agora se preparam para representar o país nos Estados Unidos. E mais, a gente traz o roteiro da diversão no fim de semana aqui no estado na Agenda G1. Fique agora com outros assuntos que foram destaque essa semana. Você viu aqui esta semana que uma criança morreu afogada em um canal do projeto Jacaré-Curituba, em Canidé de São Francisco, no sertão do estado. A criança autista havia desaparecido após sair da cozinha de casa. Quando foi encontrada, ela ainda foi levada ao hospital, mas não resistiu. Mostramos também que 2 homens foram presos suspeitos de envolvimento em arrombamentos em estabelecimentos comerciais na zona sul de Aracaju. Câmeras de segurança registraram algumas ocorrências. De acordo com a polícia, as investigações começaram após a polícia identificar o aumento no número de denúncias de arrombamentos e furtos durante o fim do ano passado e o início deste ano, principalmente em estabelecimentos comerciais na região da Orla da Atalaia. A Polícia Federal, em parceria com a Agência Nacional de Mineração, deflagrou esta semana uma operação para combater a extração ilegal de argila em Capela, no leste do estado. A investigação resultou na apreensão de material ilegal, avaliado em R$500 mil, e na suspensão parcial das atividades da empresa investigada. O instituto que administra a maternidade Lourdes Nogueira, na capital, anunciou esta semana que rescindiu o contrato com a prefeitura e notificou cerca de 700 funcionários sobre o aviso prévio. A informação é que os débitos deixados pela gestão anterior, referentes a repasses de 2024, tornaram inviável a continuidade dos serviços. A unidade também vinha passando por algumas crises desde o início da atual gestão da Prefeitura de Aracaju. O secretário da Fazenda de Aracaju esteve na Câmara de Vereadores para apresentar os dados das receitas e despesas do município referentes ao último quadrimestre do ano passado. O município teve aumento de 28,8% nas receitas em relação a 2023 e as despesas tiveram crescimento de 12%. Os representantes da Fazenda trouxeram um resumo de todo o ano e como a nova gestão assumiu as finanças. A TV Sergipe também mostrou esta semana que a Prefeitura de Aracaju anunciou a saída do Grupo Progresso do sistema de transporte da Grande Aracaju.
A medida foi tomada depois que motoristas do grupo paralisaram as atividades e metade dos ônibus não saiu da garagem. A prefeita Emília Correia decidiu antecipar uma decisão que já se formava para o próximo dia 10, quando termina o prazo de 30 dias dado para que as empresas substituam os ônibus com mais de 12 anos de uso. Assumiu as linhas a empresa RS Transportes, do grupo Minas Gerais, que ganhou a licitação feita na gestão passada e cancelada no início desta gestão após ser judicializada. A Polícia Federal em Sergipe está investigando um servidor suspeito de contratar empréstimos nas 27 unidades da federação e ter desbloqueado cerca de 20 mil benefícios também em todos os estados. A operação da Polícia Federal, com o apoio da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária do INSS, desarticulou um esquema de fraudes previdenciárias. O servidor atuava desde setembro de 2023. Mostramos ainda que tem nova regra para que o microempreendedor individual preencha as notas fiscais. A nova regra altera o Código de Regime Tributário, o CRT, que identifica a categoria e vale para a emissão de nota de compra e venda. De acordo com o Sebrae Aracaju, a mudança traz benefícios, tanto para os empreendedores quanto para a fiscalização. Esses e outros assuntos você encontra no G1 Sergipe. Não saia daí, porque o Bom Dia Sábado volta já. Bom Dia Sábado. Oferecimento Mix Mateus. Páscoa de ofertas com preços recheados de economia. Estamos de volta e acontece na Orla da Atalaia uma caminhada para chamar a atenção dos impactos das mudanças climáticas no mundo do trabalho. Esse é o foco principal da campanha Abril Verde 2025, do Ministério Público do Trabalho. A repórter Kedma Fé está por lá e tem outras informações. Kedma, já estou vendo que está bem movimentado e tem muita gente aí já se preparando para esse momento, né? É sim, olha, Léo, inclusive, já que a gente está falando sobre esse mês em alusão ao Abril Verde, não é à toa que o pessoal está com a camiseta aqui justamente dessa cor. O pessoal concentrado, já fez aquecimento, porque daqui a pouquinho eles vão partir para a atividade física. E quando a gente fala sobre essas questões climáticas, aí a gente está falando de casos de poluição, também de problemas, né, doenças relacionadas ao consumo de agrotóxicos, enfim, eventos meteorológicos extremos. Tem vários fatores aí, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 70% da população mundial está exposta a esses riscos. E aqui em Sergipe não é diferente. Por isso a gente vai conversar agora aqui com o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho no Estado para falar sobre o objetivo de tudo isso. Muito bom dia. Bom dia, Kedma. É isso, o G30 20, sob a organização da desembargadora Rita de Cássia, esse ano teve uma ideia diferente, né? Por que realizar congressos jurídicos dentro de auditórios se não atingir a sociedade civil? Então, esse ano, nós procuramos sair do mundo jurídico, fazer essa caminhada aqui na orla, na nossa orla linda de Aracaju, para que nós possamos conscientizar a sociedade verdadeiramente sobre os perigos do mundo do trabalho, especificamente sobre o meio ambiente do trabalho. E quando eu falo isso, falo de fatores físicos, químicos, biológicos, fatores emocionais, que hoje são a grande bola da vez do adoecimento do trabalho no mundo, e também dos fatores climáticos. O mundo está mudando, ecologicamente falando, nós passamos por um momento muito complicado e os trabalhadores sofrem também, direta e indiretamente, esses reflexos. Então, o mundo está mudando, nós precisamos nos adaptar. Os trabalhadores de todo o mundo sofrem efeitos de aquecimento global, de poluição, e o G30 vem nessa toada para conscientizar empregados, empregadores, sindicatos, administração pública, todos os setores da sociedade civil acerca dos perigos dessas mudanças climáticas, acerca dos riscos que existem envolvidos com a prestação de trabalho e com a necessidade de você sempre utilizar o binômio da prevenção e precaução. Prevenir é muito melhor
do que você reagir depois ao dano do acidente de trabalho. Então, eu espero que seja uma excelente caminhada, que a sociedade sergipana esteja engajada nessa intenção de prevenção a riscos do trabalho, riscos de acidente, riscos de adoecimento, e que a gente consiga aqui em nosso estado evoluir bastante nesse tema. A gente conversando aqui com o procurador-chefe, o Márcio Amazonas, ele explicando tudo isso, e agora vem a pergunta: quem que está participando efetivamente aqui desse dia? Bem, tem servidores de alguns órgãos públicos, do TRT, do Ministério Público do Trabalho, SESI, centrais sindicais envolvidas, CUT, a Força Sindical, INSS, auditores fiscais do trabalho, são diversos setores envolvidos, não apenas setores públicos, mas também da sociedade civil, para que a gente possa ir engajar, para que a gente possa movimentar a sociedade, para que esse bloco de pessoas unidas, caminhando, possa fazer com que alguém pergunte: o que está acontecendo? Se interesse e diga: ó, eu no meu trabalho sofro realmente de riscos psicossociais, de riscos físicos, biológicos, e eu tenho que me preparar. Então, é essa a conscientização que nós queremos gerar na mente do trabalhador, do empregador sergipano. Caso a pessoa queira fazer essa denúncia, como ela pode fazer? Mediante qual canal de comunicação? Tem que reunir provas para isso? Bem, o evento é interinstitucional, então ela pode fazer a denúncia em diversos canais de comunicação. Aqui, especificamente, nós temos 2 órgãos que recebem denúncias e fiscalizam, investigam questões relacionadas ao trabalho, que são a Auditoria Fiscal, está aqui do nosso lado, e o Ministério Público do Trabalho. Então, a nossa sede fica na Avenida Desembargador Mainá, número 72. Nós recebemos também denúncias pela internet, através do site prt20.mpt.mp.br. E é isso, estamos à disposição da sociedade para fazer com que toda denúncia, todo risco chegue ao nosso conhecimento e que a gente possa evitar, para que a gente possa se antecipar ao dano e não esperar com que ele aconteça. Depois de um acidente acontecido, remediar não é a melhor solução. Então vamos nos antecipar e prevenir. E o pessoal vai caminhar ou vai correr? O pessoal vai caminhar, com certeza. Vamos fazer uma caminhada, vamos retornar aqui, até para dar tempo, né, de abordar, né, a população, de entregar os nossos folhetos que estão aqui, para a gente chegar e fazer esse trabalho bonito. Muito obrigada pela participação aqui ao vivo. Então é isso, olha, pessoal, aqui na atividade física, porque daqui a pouquinho tem caminhada na orla de Aracaju em ilusão a essa temática. Léo, bem bacana, né? Ou seja, um sábado, uma manhã de sábado, melhor dizendo, toda ligada à saúde. É com você. É isso aí, Kedma. A gente aqui trabalhando e a galera se movimentando. Você que está em casa assistindo, ainda dá tempo, né, de participar, de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado, Kedma. Ótimo dia para você. E olha, agora a gente vai falar de uma festa que você com certeza já está, assim como eu, aguardando, tá? Tá faltando menos de um mês para a edição histórica que marca os 40 anos do Forrozão da Sergipe. Ontem foi inaugurada aqui na capital a loja temática do evento, onde você vai poder comprar os ingressos para a festa e ainda pode encontrar com os artistas. Um espaço feito com muito carinho e planejado nos mínimos detalhes, da identidade visual à decoração. Tudo remete ao evento que abre a programação dos festejos juninos do estado. A loja temática do Forrozão 2025 foi inaugurada nesta sexta-feira, faltando 29 dias para a festa. Um verdadeiro presente para o público que vai comemorar os 40 anos do Forrozão no próximo dia 3 de maio. Essa loja que abrimos foi preparada com muito carinho. E para quem é fã de carteirinha do Forrozão, esse espaço aqui promete fazer sucesso. É uma espécie de memorial do Forrozão, uma verdadeira viagem no túnel do tempo. Fotos antigas e vídeos relembram a participação de bandas e artistas que passaram pelo palco do Forrozão. Bandas que estiveram em várias edições e que ainda fazem parte da festa. A loja temática vai funcionar como mais um ponto de venda de ingressos e teve promoção no primeiro dia. Na loja do Forrozão, dos 40 anos, no Shopping Jardins, exclusivamente aqui, nós preparamos uma promoção especial para você, certo? Você compra 2 ingressos e leva 3, certo? Deixando claro que válido somente para o ingresso do tipo meia solidária. Então, compra 2 ingressos e leva 3. E até a festa, o estúdio da FM Sergipe também vai fazer parte da loja, com programação ao vivo com a turma da FM. O Vinte passa, tira uma foto com a gente, fala: Edilson, dá um beijo e tal, pega um autógrafo, até autógrafo a gente dá, tá vendo? Parecemos artistas.
Algumas das atrações do forrozão marcaram presença e movimentaram o espaço. 40 anos de forrozão, 15 anos de fogo na saia nesse evento maravilhoso que abre oficialmente os festejos juninos do nosso estado. É um presente para nós, a loja está linda. Essa loja, como a Nanda falou, é uma imersão nos 40 anos. Ficamos muito felizes, muito honrados, a responsabilidade aumenta porque a gente vai completar 15 anos esse ano, debutar no forrozão, fico muito feliz. E da calcinha preta veio Bel Oliver e Daniel Dial. A gente que é forrozeiro, né, abertura oficial dos festejos juninos de Sergipe, o Brasil inteiro vem curtir o nosso São João e parabéns a todo o Grupo Sergipe, a loja tá linda. Tem repertório novo, tem músicas bacanas que nós estamos fazendo uma surpresa para esse público maravilhoso, né, Bel? Esse público Dia aqui. 3. Dia 3 no espaço lá do Eventos do Mercado. Sergipe vai parar. Loja no Capricho, muita alegria e, é claro, música. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu vou pro forrozão da Sergipe. As informações completas sobre as atrações do forrozão, os pontos de venda, onde comprar o seu ingresso e muito mais, você encontra no G1 Sergipe. E que tal agora ficar por dentro das atrações da Agenda G1? Quem sabe você encontra por aqui a programação para o seu fim de semana. Olá, muito bom dia para você que acompanha a Agenda Cultural no Bom Dia Sábado e hoje falando de cultura mesmo. Hoje a gente vai falar um pouco mais da história de Sergipe, entender um personagem muito importante e a inauguração de um espaço que faz homenagem a ele. Para conversar um pouquinho com a gente hoje, quem está do meu lado é o historiador, professor Pedro Menezes, para falar do Epifânio Doria, esse sergipano, que é muito importante para a nossa história e a gente vai conhecer um pouquinho mais. Professor, um bom dia, seja bem-vindo à Agenda Cultural e já falando, porque falando de Agenda Cultural, hoje tem a inauguração do espaço especial, né? Isso. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Antônio Cardoso, telespectadores, obrigado pela oportunidade. Verdade, estamos aqui para falar um pouco do que Tobias tem de melhor e de Epifânio Doria, que é esse sergipano que tem uma expansão grande e uma história forte na preservação da história sergipana. Vai ter um espaço especial dedicado ao Epifânio Doria, lá em Tobias Barreto, não é isso? Mas para o pessoal que não sabe, quem foi Epifânio Doria? Isso, Epifânio Doria foi jornalista, poeta, documentarista, ajudou a fundar o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, lutou muito pela preservação da memória do Estado e nada mais justo do que homenageá-lo, porque Epifânio nasce lá em 7 de abril de 1884 na Fazenda Barro Caído, então município de Campos, hoje Tobias, tem uma relação forte com Poço Verde e depois ele vai para a própria cidade de Campos, tenta seguir a vida de professor em Buquim, percebe que não dá certo e muda-se aqui para Aracaju, deixando um legado na preservação da história de Sergipe. Eu diria que Epifânio, se fosse hoje, seria o Google sergipano. O Google sergipano, né? É o cara que fez esse acervo da história de Sergipe, né? Que guarda esse acervo. Se você for lá hoje no Instituto Histórico, se você for no Arquivo Público de Sergipe, tem muito documento que Epifânio produziu. Ele era um memorialista sem formação, anotava os registros, os acontecimentos e depois Ana Medina, ela copila isso, transforma em livros belíssimos que esses livros serviram de apoio para os historiadores pesquisar, estudar sobre a história sergipana. É muito provável que quem está em casa já ouviu falar da Biblioteca Epifânio Doria, que fica aqui em Aracaju, né? Mas tem esse novo espaço que a gente vai falar hoje da inauguração, né? De onde é que surgiu essa ideia desse novo espaço, que vai ser lá em Tobias Barreto, né? Então, pelos grandes feitos de Epifânio Doria, nós pensamos por que não homenageá-lo. E aí resgatamos o sítio histórico onde ele nasceu, construímos lá com o apoio do artista plástico Elias Felipe Tobiense o busto, e depois, em contato com a família de Epifânio, com as netas, enfim, com os netos, sentimos essa necessidade de um espaço. Então, o memorial ele vai ter realmente um ponto de pesquisa para professores, estudantes, universitários, curiosos da história, turistas, contendo tanto coisas pessoais de Epifânio Doria, como fotos da relação dele com personalidades importantes de todo o estado de Sergipe, além de fronteiras no Nordeste e até fora do país. Então, Epifânio recebeu várias homenagens internacionais. Então, parte desse acervo, o que a gente conseguiu juntar em 6 anos de pesquisa, estarão lá
no Memorial Epifânio Doria. E professor, a gente vai falar, justamente a gente está na agenda cultural, né, sobre os eventos do fim de semana e um desses eventos é a inauguração desse espaço, né? Como é que vai ser hoje, a partir de que horas? Já fazendo esse convite para o pessoal de casa. Isso, a inauguração vai ser logo mais às 3h30 da tarde, contando com apresentações culturais, o chachado de Gil de Zé, lá do povoado Monte Coelhos, a lira de Poço Verde, artistas tobienses. E nós vamos celebrar essa memória, contando inclusive com familiares de Epifânio e deixando esse convite para a sociedade para entender, conhecer e valorizar um pouco mais esse grande personagem da história de Sergipe, que é Epifânio Doria. Perfeitamente, professor. Muito obrigado por essa aula de história que você deu para a gente hoje, né? Agradecemos imensamente e todos estão convidados logo mais a partir das 3h30 da tarde. Perfeitamente. Muito obrigado mais uma vez, professor. Nesse fim de semana tem inauguração do Espaço Epifânio Doria, mas tem muito mais. Eu sentei com o pessoal de G1 e a gente fez a programação para você. Hoje, a partir das 8 da noite, tem Gel Santos e Trinca de Sons com o show MPB Mundo. A apresentação será realizada na Casa do Mangue, que fica no bairro Farolândia, em Aracaju. Também na capital, a Vila da Páscoa já está funcionando na Orla da Atalaia. Teatro, brincadeiras, shows de palhaços e muito mais. A programação completa do fim de semana você confere lá no G1. Hoje também tem a 5ª edição da Marcha com Jesus no bairro Santa Maria. O evento será realizado a partir das 4 da tarde. Na programação tem a cantora Raquel Oliver, Rayane Vanessa, Sandro Narizeu e Davi Mota. Amanhã, a partir das 6 horas da noite, o Clash vai apresentar a Domingueira, com shows de Maísa Reis, Flavinho, Aline Souza, Lobão e Matheus Maia. Não deu tempo de anotar tudo? Pode ficar tranquilo. Acesse G1 Sergipe, que lá tem data, horário, local, tudo para você se programar no seu fim de semana. Agora eu vou aproveitar o meu, a gente se encontra na próxima. Até mais. Agora nós vamos conhecer a história de 5 estudantes sergipanos que venceram a etapa nacional do maior torneio de robótica do país. Uma competição que testou os limites da criatividade, inovação e habilidades técnicas das equipes. Eles agora se preparam para representar o país em um evento ainda este mês nos Estados Unidos. Eles não apenas venceram o maior torneio de robótica do Brasil, mas também garantiram um lugar no pódio mundial. João Pedro, Isadora, Luana, Gabriele e Alana conquistaram uma das 3 cobiçadas vagas para a competição de robótica mais disputada do mundo. Muito esforço, porque a gente entrou na competição no ano passado, então a gente teve que aprender diversas coisas em um período muito curto, mas fruto do nosso esforço e dedicação, a gente chegou lá no Nacional e conseguiu ganhar. Foi muito emocionante, porque saber que todo o nosso esforço que a gente fez durante toda a nossa caminhada, tendo resultado, foi impressionante. E ainda mais, estou muito grato por poder representar a Sergipe e a nossa escola lá no Mundial em Houston. Da etapa nacional para o Mundial a gente só teve em torno de 2 semanas para preparação, então a gente teve que correr com visto, correr com toda a tradução do nosso material. Lá a apresentação é 100% em inglês, então os meninos também têm que aprender o inglês, decorar a parte da apresentação. Mas a gente está com uma expectativa muito alta, é a primeira vez que a gente estava participando da competição e já conseguiu ser o representante do Brasil no Mundial. Então os meninos estão se preparando, se dedicando cada vez mais para a gente tentar trazer o título, se Deus quiser, para a Sergipe. A etapa nacional foi realizada em Brasília no início de março. A competição testou os limites da criatividade, inovação e habilidades técnicas das equipes. Todas as equipes do Brasil são muito boas e no nacional você escolhe as melhores equipes que passaram pelo regional. E também outra coisa que dificultou bastante é que a gente não só tem um kit inicial, que acabou dificultando um pouco, mas a gente se esforçou muito, a gente buscou muito aprender e foi uma grande honra poder competir com essas equipes e termos conseguido passar. Por ser o nosso primeiro ano, a gente não imaginava conseguir chegar tão longe, mas ficamos muito felizes. Os estudantes também tiveram a tarefa de programar e montar robôs. Precisaram demonstrar trabalho em equipe, apresentando soluções inovadoras para problemas complexos. O pessoal geralmente acha que essa competição de robótica trata apenas de construir um robô. Mas vai muito além disso, os meninos são preparados e acabam aprendendo coisas que geralmente só iriam aprender na universidade.
como a parte de construção de robô, a modelagem, a parte de engenharia, de cálculo. Então, tudo isso que eles talvez só viriam lá na universidade, eles acabam vendo já dentro de uma equipe de robótica. Um dos nossos alunos mesmo, o Ferreira, o João Pedro, ele aprendeu a programar tudo do zero. E programar é uma coisa bem avançada que, como eu falei, os alunos aprendem dentro da universidade, dentro do curso de engenharia de computação, engenharia de software. Eu mesmo faço análise de desenvolvimento de sistemas, então a parte de programação eu vi totalmente dentro da universidade. Então os alunos eles já vão crescendo dentro do ensino médio, preparados para o futuro. Os meninos saíram da etapa nacional e já vão para a mundial, que acontece entre os dias 16 e 19 de abril em Houston, nos Estados Unidos. A competição que eles estão prestes a participar reúne as mentes mais brilhantes da robótica no mundo, inspirando novas gerações de líderes tecnológicos. A gente tem que tanto ser muito disciplinado nessa questão dos estudos e também da preparação. E também a gente tem que ter muita garra no que a gente quer, porque mesmo a gente treinando para essa competição específica, tentando ser o melhor do país, a gente também tem que manter nossas notas, manter nossos estudos. Então a gente tem que sempre correr atrás de equilibrar os dois. É muito corrido, demanda muito esforço, mas é incrível assim quando vem o resultado, quando você percebe que o seu esforço foi valorizado, que ele realmente deu certo, você fica, é gratificante, é muito incrível. Só pelo peso da gente ter ido como a primeira equipe de Aracaju, já foi um peso assim, muito grande estar levando o nome da nossa cidade, mas depois que a gente foi classificado como melhores do Brasil, foi um peso ainda maior, foi muito, muito, muito gratificante. E a gente ir agora representando Sergipe para outro país, conhecer outras culturas, levar a nossa cultura para outros países, é algo extraordinário, assim, que eu não imaginava que eu ia passar por isso. E está sendo muito gratificante, tudo. A contagem regressiva começou. Com a viagem marcada para daqui a poucos dias, os estudantes mergulharam em um treinamento intensivo. É preciso correr contra o tempo para aprimorar cada detalhe. Muita ansiedade, né? Porque é um período muito curto, são 20 dias do nacional para o internacional, mas a gente está com sede de ganhar, a gente está se esforçando ao máximo e o que vier do resultado vai ser fruto do nosso esforço. Sergipe agora brilha no mapa mundial da robótica, um testemunho do potencial desses jovens talentos. Teve muito esforço da nossa parte, mas também não achávamos que ia chegar a Houston, porque é um torneio mais importante de robótica do mundo, é mundial. Então eu me senti muito realizada com isso, porque é a primeira vez que eu participo de torneio de robótica e para mim foi uma aquisição super importante. Então, a minha família ficou muito emocionada, minha família toda. Eles postam em todos os lugares, um monte de gente já veio me dar parabéns, meus amigos de classe também, eles sempre sabem muito que eu me dou bastante para essa competição, às vezes a gente deixa de sair com eles para vir para cá, mas quando eles viram o resultado foram um dos primeiros a me parabenizar, essa ajuda também dos meus amigos de apoiar a gente estar aqui é muito importante. Então, assim, acho que a família e os amigos são uma das partes mais importantes também do apoio, porque precisa desse apoio emocional para a gente conseguir ficar vindo para cá. Para mim vai muito além de prêmios, é sobre pessoas. Esses meninos conseguir a cada dia, a cada treino, conquistar as metas batidas, superar os desafios, superar os seus limites e fazer com que eles acreditem que pode chegar e alcançar os objetivos é muito mais do que um troféu que a gente conquistou. É realmente realizador, como educador, como coordenador da área, mostrar para eles que eles conseguem alcançar voos maiores, chegar no limite máximo, que foi o que aconteceu com a gente, representando a federação completa. Então, além da gente, são mais duas equipes apenas do Brasil que vai estar indo para o Mundial, uma de Santa Catarina e outra do Maranhão. Vamos representar o Brasil da melhor maneira possível. O apoio da família e dos amigos é fundamental, né? E agora vocês têm também o apoio de milhares de sergipanos e brasileiros que estarão na torcida por vocês lá nos Estados Unidos. Boa sorte, viu, pessoal? A gente está aqui
torcendo por vocês. E o Bom Dia Sábado fica por aqui. Outras notícias a qualquer momento lá no nosso site, o G1 Sergipe, e logo mais no SE1 às 11h45. Fique agora com o Pequenas Empresas, Grandes Negócios e, na sequência, tem o Empreende Mais com Cíntia Leodoro. Bom fim de semana para você. Tchau, tchau. Bom Dia Sábado. Oferecimento Mix Mateus. Páscoa de ofertas com preços recheados de economia. Onde tem Sergipe, tem nossa marca. TV Sergipe, feita da gente. Simples, rápido e fácil. Acesse globoads.globo e dê voz ao seu negócio. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Oferecimento Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Bradesco, assessoria de gerentes para orientar seu negócio. E Cielo, juntar forças é nossa paixão.